Oi, pessoal! Esse é o meu novo canal, né? De tudo um pouco. Quem gostar, compartilha com os amigos, com os familiares, né? E não esquece também de curtir, de dar um likezinho e se inscrever no canal, pois toda semana eu vou estar fazendo um vídeo diferente, né? Com vários temas diferenciados, curiosidades bíblicas, curiosidades da Europa, viagens, músicas, para quem me conhece sabe que eu sou compositora e dentre outros assuntos, ok? O tema de hoje está relacionado a quem foram os 12 discípulos de Jesus. É um tema que eu particularmente gosto, né? Então, eu cheguei a esse tema porque semana passada eu fiz essa pergunta a algumas pessoas e elas não souberam me responder, né, corretamente. Disseram que não lembrava e, e por aí se vai. Então tá, vamos começar? Vamos começar falando sobre Pedro, né? Lembrando que a descrição foi o foco de evangelização de cada um. E eu também vou relatar sobre a morte de cada um deles, ok? Pedro. Ele foi perseguido na cidade de Roma, cerca de 64 depois de Cristo, pelo imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero a seu próprio pedido, por não se sentir de valor suficiente para morrer da mesma forma que o Senhor havia morrido, na cruz. 2. André. André levou o evangelho para a terra dos canibais, que hoje são países que compuseram a ex-União Soviética, na região identificada por Sítia. Ele também pregou na Ásia Menor, conhecido como Turquia, e na Grécia ele foi perseguido. Morreu também crucificado, mas ele morreu na forma de X, né? 3. Tomé ou Thomas, depende da tradução. Evangelizou ao leste da Síria, na Pérsia, e pregou até a Índia. Foi morto por lanças de soldados, né? Na cidade de Mailápuri, que fica localizado na Índia, e era conhecido como o que não cria ou incrédulo, ou seja, o famoso só acredito vendo, né? O famoso ditado. Felipe, 4. Teve um ministério muito poderoso em Cartago, no norte da África. Já na Ásia Menor, Filipe evangelizou a mulher de um procônsul romano, onde ela se converteu, né? Ele também se encarregou da evangelização de Samaria e de Cesareia. Foi uma evangelização, um ministério muito forte. Provavelmente ele morreu crucificado, mas algumas tradições, né, ao certo ainda não tem nenhuma certeza ao certo da morte de Filipe, mas algumas traduções dizem que ele foi feito refém pelo próprio procônsul e torturado até a morte. 5. Mateus. Mateus, muitos conhecem, né? O famoso coletor de impostos. Ministrou na Pérsia, que atualmente é o Irã, e na Etiópia. Outro também que não tem a morte confirmada, né? Mas um dos antigos comentários diz que ele não foi perseguido. Já outros dizem que ele foi apunhalado pelas costas até morrer na Etiópia. 6. Bartolomeu. Se tornou um grande missionário, viajou até a Índia com Tomé, voltou à Armênia e foi também à Etiópia e terminou o seu ministério ao sul da Arábia. Foi esfolado vivo e depois decapitado pelo governador de Albanópolis, atual Derbent, que fica localizado na Rússia. 7. Tiago, filho de Zebedeu,
ou o Tiago Maior, como era chamado para distinguir ele do outro. Foi perseguido em Jerusalém por Herodes. 40 anos depois de Cristo, ele foi decapitado pelo mando do próprio Herodes, na verdade, em 44 depois de Cristo. O Herodes, na verdade, ele não batia muito bem na cabeça. Era um louco da cabeça. Brincadeiras à parte. 8. Tiago, filho de Alfeu, ou o Tiago Menor. Não temos muita descrição de evangelização do Tiago Menor, mas algumas tradições dizem que ele ministrou na Síria e que ele provavelmente teria sido morto apedrejado. 9. Simão, o Zelote. Ministrou na Pérsia e foi perseguido nessa região. Morto de depois negar ao Deus Sol, o Zoro, juntamente com Judas Tadeu. 10. Judas Tadeu ou Lebeu. Se dedicou à pregação do Evangelho na Judéia, Samaria, Mesopotâmia, que atualmente é a região do Iraque, e na Pérsia. Morreu a machadadas pelas autoridades persas e pelas multidões instigadas pelos sacerdotes, do Zoro, do Deus Sol. É interessante também a história, juntamente com Simão, o Zelote. 11. João Zebedeu. Tornou-se um grande teólogo. Era líder da igreja na região da cidade de Éfeso. E durante a perseguição do imperador romano Domiciano, na década de 90 depois de Cristo, ele foi exilado na ilha de Patmos, a famosa ilha de Patmos. Quem não sabe, a famosa ilha de Patmos, na época que João foi exilado, Deus deu a inspiração para João escrever o livro de Apocalipse. É interessante também a história. Foi o único dos discípulos que teve a morte naturalmente. Morreu da forma mais natural possível. Dormiu e se foi, Ele morreu também na cidade de Éfeso, no ano de 103 depois de Cristo, e tinha 94 anos. 12. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele foi convocado pelo próprio Deus, mas traiu o mestre quando ele orava no Getsemane, no monte. Ele se suicidou por enforcamento. Após a morte de Judas Iscariotes, não Judas Tadeu, que muitas pessoas confundem os dois, surgiu Matias. Matias foi o escolhido, para ficar no lugar de Judas Iscariotes. E seguiu para a Síria juntamente com André, anteriormente dito. Matias morreu apedrejado na Etiópia e depois decapitado. Então, esses foram os 12 discípulos de Jesus, Com a morte de Judas, Matias entrou e finalizou o ciclo dos 12. Então, quem gostou, não esquece de dar um likezinho, se inscreva no canal e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!